Olá, investidores! Tudo bem com vocês? Suporte e resistência é, sem sombra de dúvidas, um dos pontos mais importantes na análise técnica, pois eles são a representação gráfica da relação entre a oferta e a demanda. Nesse vídeo, eu vou te explicar os princípios básicos sobre essas zonas com base no livro A Análise Técnica Explicada, de Martin J. Pring, uma das melhores referências na área da análise técnica. Para quem não me conhece, eu sou o Mikael e esse canal é o Jovens Investidores. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa as notificações. E se você gostar do vídeo, não esquece de deixar o seu like e compartilhar o vídeo com seus amigos. Por definição, o suporte é uma zona onde o volume de compra é forte o suficiente para segurar uma tendência de baixa nos preços. Da mesma forma, a resistência é uma zona onde o volume de venda é suficiente para satisfazer todas as ofertas e, portanto, impedir que os preços subam mais. Em outras palavras, uma zona de suporte representa uma concentração de demanda, enquanto a resistência representa uma concentração de oferta. Se o mercado se move dentro de uma região sem uma definição de tendência, existe neste ponto um equilíbrio entre a oferta e a demanda. Neste cenário, será o entusiasmo dos compradores ou a ansiedade dos vendedores que irá determinar a tendência do mercado. Se os compradores estiverem mais entusiasmados que os vendedores, eles aumentarão continuamente seus lances até que suas exigências de compra sejam satisfeitas. Por outro lado, se os vendedores são os mais ansiosos, eles estarão dispostos a liquidar as suas posições em preços cada vez menores, ocasionando um aumento na oferta e assim os preços cairão. Em caso de dúvida, pense no suporte como um piso temporário de preços e a resistência como um teto. Imagine que o preço está caindo e encontra um fundo na região A, onde ele consegue se recuperar. Porém, na sequência o preço retorna para essa região e testa esse nível de suporte. Isso estabelece o nosso primeiro princípio da análise de suportes e resistências. De acordo com Pring, um topo ou um fundo anterior é um potencial nível de suporte ou resistência. Neste exemplo, na terceira vez que o preço alcança essa região, ele consegue romper este suporte, ou seja, a oferta superou a demanda e o preço vai em busca de uma nova zona de equilíbrio. Um dos primeiros princípios para identificar um novo nível de suporte potencial é procurar por fundos anteriores. É claro que você pode filtrar essas zonas utilizando outros indicadores, mas isso será o conteúdo dos próximos vídeos aqui do canal. Continuando com o nosso exemplo, imagine que o preço continua seu movimento de queda, mas, desta vez, ele encontra um suporte temporário em B. Da mesma forma, o ponto C também se mostra sendo um ponto de suporte, mas note que agora o preço se comporta de forma invertida no nível de suporte B. Isso é o que diz o nosso segundo princípio técnico. O suporte se torna uma resistência após ser rompido. A razão por que isso acontece é muito mais psicológica do que qualquer outra coisa. Ninguém gosta de perder dinheiro e, enquanto algumas pessoas superam esse sentimento encerrando suas operações com prejuízos, muitos aguentam até que o preço retorne para a sua região de compra, finalizando a operação no 0 a 0. Da mesma forma, podem acontecer proteções de capital como o break-even ou também o fechamento de ordens com lucro. Então, nessa região de preços específica, ocorre um aumento temporário na oferta, a qual consegue segurar o avanço dos preços, agindo como uma resistência. Continuando com este mesmo exemplo, vemos a alta do preço superando as resistências dos níveis B e A, e logo na sequência, a formação de um suporte no nível A. Isso é o nosso terceiro princípio técnico, onde as antigas resistências se tornam novos níveis de suporte. Entendido esses conceitos, vou falar algumas regras para você encontrar possíveis pontos de suporte e resistência. A primeira regra é analisar os topos e fundos anteriores. A gente já entendeu que topos e fundos anteriores são níveis potenciais de suporte ou resistência por pura psicologia dos traders. Os topos são importantes porque muitos participantes do mercado podem ter comprado perto ou na alta do movimento. Quando os preços retornam e corrigem o movimento, a resposta humana é evitar perder dinheiro segurando uma posição perdedora. Dessa forma, a dor de realmente ter um prejuízo pode ser controlada. Como resultado disso,
quando o preço retorna a este topo antigo, aqueles que compraram nesse nível têm uma grande motivação para encerrar as suas posições sem prejuízo algum. Além disso, aqueles que compraram a preços mais baixos têm uma tendência a fechar suas posições nesses topos, pois realizar o lucro neste ponto é muito mais lógico do ponto de vista psicológico. E da mesma forma, qualquer preço acima deste topo pode parecer caro para os compradores e, desta forma, diminuir o entusiasmo da força compradora do mercado. Quando um preço sobe e depois cai para um fundo anterior, esses preços mais baixos atraem compradores em potencial. Afinal, eles perderam a oportunidade na primeira vez que os preços recuaram neste nível e, portanto, tendem a aproveitar esta nova oportunidade. Pelo mesmo motivo, os vendedores começam a encerrar as suas posições com lucro, antes que o preço retorne como aconteceu antes. Observe como topos e fundos anteriores oferecem bons pontos de suporte e resistência. Infelizmente, não há como saber se um determinado nível será suporte ou resistência. É por isso que essas regiões são lugares inteligentes para iniciar a sua análise. Para isso, você pode recorrer a outros indicadores buscando confluência, em especial os indicadores da classe de osciladores. A segunda regra é procurar números redondos. As zonas de suporte e resistência têm o hábito de se formar em números redondos, porque números como 10, 50 ou 100 representam pontos psicológicos fáceis sobre os quais os operadores e investidores geralmente baseiam suas decisões. O melhor exemplo para isso foi a máxima histórica do Bitcoin perto dos $20.000 no final de 2017. Esse evento chamou tanta atenção que foi quase uma reação em cadeia à desvalorização. Por isso, preste atenção nestes números. A terceira regra é: as linhas de tendência e as médias móveis representam níveis de suporte e resistência dinâmicos. Uma das regras para avaliar a importância de uma região de preços é analisar quantas vezes ela foi tocada, e quanto mais, melhor neste caso. Se um preço cair em um nível de preço em várias ocasiões, isso tornará essa região uma forte zona de suporte. O mesmo vale para as linhas de tendência e as médias móveis. Toda vez que o preço se move de volta para uma linha de tendência ascendente ou para uma média móvel crescente e apresenta uma alta, essa região é reforçada como um nível de suporte dinâmico. O mesmo seria verdade se pensarmos ao contrário para uma linha de tendência de baixa ou uma média móvel decrescente. Portanto, faz sentido comprar quando o preço cai para uma linha de tendência ascendente e, da mesma forma, vender quando sobe para uma linha de tendência de baixa. Para tornar a operação segura, você pode adicionar um stop loss logo após a linha, para o caso da zona de suporte ou resistência ser violada. E, se na nossa análise identificamos uma média móvel e uma linha de tendência no mesmo nível, podemos interpretar aquela região como um duplo suporte ou resistência, aumentando assim a força daquela região. A quarta regra é: os pontos emocionais em um gráfico representam potenciais níveis de suporte e resistência. Os emotional points são os gaps, pontos extremos de barras de Pinóquio, reversões de duas barras, reversões de chave e assim por diante. Neste momento, basta você entender que a maioria dos pontos emocionais são aqueles em que um preço, seguindo uma tendência persistente, experimenta uma forte extensão dessa tendência. E, durante esse movimento, ele inverte a direção de forma abrupta, e é essa reversão que é a chave. Isso nos diz que, dependendo da direção, os compradores ou os vendedores estão esgotados. Quando esse ponto no gráfico é novamente revisitado, ele geralmente constitui uma barreira para o avanço dos preços. Em outras palavras, forma-se um nível de suporte ou resistência. Os gaps representam outro exemplo de pontos emocionais. Eles são formados quando compradores ou vendedores respondem tão emocionalmente às notícias que um espaço em branco, ou também chamado de gap, é deixado no gráfico. Mais tarde, quando as emoções se tornam mais estáveis, o preço sobe e tenta fechar cada um dos gaps. Porém, um nível de suporte ou resistência naquela região já foi formado. Por fim, a quinta e última regra é: os movimentos proporcionais e retrações formam também níveis de suporte e resistência. A terceira lei de Newton afirma que, para cada ação, há uma reação. As tendências de preço estabelecidas no mercado financeiro são, na verdade, a medida da psicologia das multidões em movimento, e elas também estão sujeitas a essa lei. Essas oscilações no sentimento,
muitas vezes aparecem movimentos de preços proporcionais. Muitos analistas técnicos usam uma sequência de números descoberta por Leonardo Fibonacci. Fibonacci foi um matemático italiano do século XIII. A sequência tem muitas propriedades e aplicações no nosso cotidiano e também pode ser aplicada nos movimentos de preço. Porém, mais para frente eu farei um vídeo só para falar de Fibonacci, ok? Neste ponto do vídeo, provavelmente você já está se perguntando: ok, eu entendi o que são suportes e resistências, mas quais eu sei que são realmente importantes? Infelizmente, não há uma resposta rápida e precisa para esta pergunta, mas existem algumas regras gerais para determinar a importância de alguns níveis de suporte ou resistência. Quanto mais negociações foram realizadas em uma zona específica, mais importante ela é. E isso é bastante óbvio, pois sempre que você tem um grande número de pessoas comprando ou vendendo a um preço específico, elas tendem a lembrar das suas próprias experiências passadas naquele gráfico. E assim, a sua motivação para o lucro torna-se muito maior. Quanto maior a velocidade e a extensão do movimento anterior, mais provável é que haja uma zona de suporte ou resistência. Isso acontece, pois, para acontecer grandes movimentos sem correções, é necessário, por definição, um grande equilíbrio nas forças compradoras e vendedoras. A terceira regra para estabelecer a importância de uma zona de suporte ou resistência é examinar a quantidade de tempo decorrido entre a informação do congestionamento inicial e da natureza atual do mercado. Por exemplo, uma resistência de 6 meses atrás é muito mais forte do que uma estabelecida 10 anos antes. Mesmo assim, é quase estranho como os níveis de suporte e resistência permanecem efetivos e repetidos, mesmo quando separados por muitos anos. Por fim, se você chegou até aqui, você já está no caminho para se tornar um investidor melhor. E, para finalizar, vou colocar aqui um resumo sobre o tema deste vídeo. Então vamos lá? Suportes e resistências representam uma concentração da oferta e da demanda de forma suficiente para interromper uma movimentação nos preços de forma temporária. Essas regiões não são sinais para comprar ou vender, mas sim lugares inteligentes para identificar uma possível reversão e devem sempre ser usados em confluência com outros indicadores. Zonas potenciais de suporte e resistência se desenvolvem em topos e fundos anteriores, números redondos, linhas de tendência, médias móveis, pontos emocionais e em pontos de retração como as proporções de Fibonacci. A importância de uma zona de suporte ou resistência depende do volume negociado, da velocidade e da extensão do movimento de preço antes de atingir essa zona, e também do período de tempo decorrido desde a última vez em que a zona foi encontrada. Por hoje foi isso. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e vamos juntos lucrar no mercado.